Olá, tudo bem? Esse vídeo é para compartilhar com você mais umas ideias sobre redação, né? Algumas coisas que, quanto mais detalhes a gente souber, melhor, certo? E às vezes o candidato, né? O aluno, quando ele vê a folha em branco, né, na frente dele, ele fica pensando como iniciar essa redação. Mas a gente sabe muito bem que quando você tem o que dizer, quando você é bem informado, isso não é muito problema, né? Na verdade não é problema nenhum. Você fica até ansioso para começar a escrever. Então, tem várias coisas, né? Você que escreve a sua redação e uma pessoa qualquer vai ler, normalmente a pessoa, ela vai querer aprender alguma coisa que você, né, escreveu. A sua notícia, a sua ideia, né? A sua informação que você está trazendo ali para aquela pessoa. Agora, no caso de você está prestando um concurso, né, aí é outra coisa. O examinador, né, ele vai olhar de maneira diferente a sua redação. Isso que nos interessa. Então, o que o examinador, né, quem vai analisar a sua redação, o que ele vai olhar? Né? Nós já sabemos algumas coisas. Né? Em vários vídeos, né, as pessoas falam, os professores falam isso. Um dos pontos interessantes, né, importantes, é a questão da letra, né? Você tem que escrever de forma legível. Algumas pessoas falam, isso é verdade, né? Há uma grande diferença em legível e letra bonita, certo? Não estamos preocupados com letra bonita, estamos preocupados na verdade, nós queremos ler a sua redação e conseguir entender o que você está escrevendo. Então, escrever legível, né? Fazer um esforço aí para quem não tem essa prática, né? Faz um esforço. Outra coisa, quando se analisa uma redação, toda a questão gramatical, né, é analisada também. Então, por exemplo, o uso da pontuação, né, o uso dos acentos também, né, escrever até o final da linha, certo? Tem gente que abandona a linha porque não vai caber a palavra, certo? Isso está errado. Você perde ponto, você é penalizado com a perda de ponto. Então, nós aprendemos lá na quinta série a separação silábica. Então, separação silábica é para isso. Então, a palavra não vai caber, você faz a separação direitinho. Não invente letra maiúscula onde não tem, certo? Às vezes você está escrevendo livremente, né, e esquece que a letra maiúscula ela tem as suas regras, né, de serem utilizadas, né, com nomes próprios, nome de cidade, nome de país, de estado, pessoas, né, depois de ponto final, só assim, né, tem que ficar atento a isso. Não podemos escrever, colocar a letra maiúscula à torta direita, né, assim como a bel prazer, vamos dizer assim, né? Então toma cuidado com isso. Outra coisa, eu disse a pontuação, né? Vamos pensar sobre isso. O uso da vírgula, por exemplo. Tem vários vídeos na internet falando do uso da vírgula. Veja-os, observe-os. Parece bem simples usar a vírgula? Às vezes sim. Às vezes sim. Tem algumas regras básicas que a gente tem que saber. Por exemplo, por que usar a vírgula? Tem uma questão que a gente erra muito, que é a questão de você separar o sujeito do predicado, certo? Isso está errado, você é penalizado com perda de pontos, isso está errado. Então a vírgula, ela tem a questão da ordem direta, né? Então eu vou ao cinema, então o sujeito sou eu, né? Eu vou ao cinema, eu estou fazendo alguma coisa. O sujeito é quem faz alguma coisa, ou quem faz a ação ou quem recebe a ação, certo? Então eu vou ao cinema, aí você coloca uma vírgula, vírgula, vou ao cinema. Não vamos colocar mais um empecilho, não vamos atrapalhar isso. Certo? Então, sujeito e predicado não pode ter vírgula. Então, eu vou ao cinema direto. Outra coisa, a ordem direta que eu acabei de falar, né? Tentando falar isso aí. A ordem direta significa o quê? Significa que você está falando de forma direta. Eu vou ao cinema, né? Eu, sujeito, predicado na frente, certo? Se você mudar essa ordem, se você atrapalhar essa ordem, você vai ter que usar vírgula. Por exemplo, ao cinema, vírgula, eu vou. Tem o uso da vírgula, interessante aí. Eu dou muitos exemplos bem simples, né, na sala de aula,
essa mesma questão, né, do uso da vírgula. Isso é muito importante, certo? Então, uso da vírgula, pontuação. Outra coisa, acento nas palavras. As palavras têm acento. A palavra que não tem acento é porque não tem regra mandando. Então, quando uma palavra tem acento, é porque tem lei, tem regra que manda, certo? Então, a gente tem que entender o seguinte: se você escreve uma palavra que tem acento, você escreve sem acento, você está errando, certo? Então, é como se o acento fizesse parte da palavra. Então, só falando aqui rapidamente sobre as regras de acentuação gráfica, né? São as regras das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Né? Você vai lembrar lá daquela matéria de tonicidade. Né? O que é tonicidade? Tonicidade não é a cidade do Tony, não. Tonicidade é, no caso, a sílaba mais forte, a sílaba mais forte. Toda palavra que a gente fala tem uma sílaba, né, mais forte. Né? Então a gente chama isso de tonicidade, certo? Então, falando sobre isso, você tem aquilo que eu falei, né? As oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas, que nada mais é da posição, é a mudança da posição da sílaba mais forte nas palavras. Por exemplo, as palavras oxítonas, né, são aquelas terminadas, que tem a última sílaba tônica, né? São as últimas sílabas mais fortes. Então, quando você fala café, por exemplo, é porque existe a regra das oxítonas que fala toda oxítona terminada em E tem que ter acento. Então, cipó, por exemplo, também, né? Toda oxítona terminada em O tem que ter acento. Cipó, giló, por exemplo, sofá, né? Sofá, oxítona terminada em A tem acento. Então, você percebeu, você escutou bem, né? Quando você tem a última sílaba mais forte, né? Café, sofá, cipó, tá vendo aí? Então, você tem oxítonas. E as oxítonas, você gravou aí, né? Essas três vogais principalmente. A, E e O. Certo? São que tem que ter acento. Então, I e U não pode ter acento. Certo? Então, você vê muita gente escrevendo caju com acento, né? Tá errado. Certo? Isso aí é uma ignorância. Tem aquela monossílaba tônica também, né? Que também as pessoas ignorantes escrevem e colocam acento. Então, tá errado também. Então, as oxítonas terminadas em A, E, O, tem acento, e também terminada em EN e terminada em ENS. Né? Você tem também, né, alguém, você tem parabéns, você tem reféns, certo? E os ditongos, né? Você tem os ditongos EI, OI, né? Você tem EL, por exemplo, chapéu, né? Herói. Então, essas aí. Então, grava bem isso é bem simples. As regras de acentuação gráfica que caem nas redações, obviamente, ou melhor, o examinador vai observar isso aí, né, se você sabe acentuar as palavras. A regra das paroxítonas, né, que é quando você tem a penúltima sílaba que você fala mais forte, é o caso de nível, né, nível, agradável. Então você temos aí, por que essas duas têm acento? Primeiro que são paroxítonas, você tem agradável, certo? Então você tem a penúltima sílaba mais forte. E você tem acento, por quê? Porque tem a regra que fala toda paroxítona terminada em L tem que ter acento. Paroxítona terminada em N tem que ter acento. Terminada em R tem que ter acento. Em X tem que ter acento. Certo? Terminada em I e o plural, né, is. Terminada em U e o plural, us. Terminada em an, quer dizer, é o A com acento, né? An. Tem acento igual imã, né? O imã de geladeira que você usa lá para pegar suas coisinhas. Então, imã tem acento. Né, que é uma paroxítona, você tem o I mais forte, né, imã, né, e o plural também, ímãs, né, e paroxítona terminada em ão e o plural, ãos, né, você tem órgão, por exemplo, né, Cristóvão, né, tem acento, terminado em N, como eu já falei, né, próton, né, pólen, podemos pensar assim, terminado em X você tem tórax, por exemplo, né, terminado em S você tem caráter, tá vendo aí? Urá, que é mais forte, então, paroxítona. O que mais? Vamos puxar uma cola aqui. O que mais que eu falei? As paroxítonas, terminada em PS, né? Você tem bíceps, tríceps, né? Tríceps, tá vendo? Você tem bíceps, você tem, então, uma paroxítona, você tem a sílaba mais forte, a penúltima posição, ou seja, então essas que eu falei, elas são previstas na regra. Por exemplo, a palavra caderno. Caderno é uma paroxítona, só que não tem. Você não pode acentuar a paroxítona terminada em O. Né?
Mesmo porque choca lá, é só você pensar nas regras das oxítonas, né? A regra das oxítonas manda acentuar oxítono terminado em O, certo? Nos paroxítonos, se terminou em O, você já sabe que, opa, não pode acentuar, porque senão vai embolar lá com a regra das oxítonas. E assim vai com as outras vogais, certo? Então, se não tem na regra, não acentua. Se tem a regra, acentua. Você tem que acentuar, porque senão você vai errar. Tá, okay? E a regra mais fácil, todo mundo sabe, é a regra das proparoxítonas. Toda proparoxítona tem acento. Matemática, tá vendo? Mática. Então, o que é a proparoxítona? É quando você tem a antepenúltima, você tem a antepenúltima, que vem antes da penúltima, né? Mais forte. A sílaba antepenúltima mais forte. Então, matemática, mática, tá vendo aí? Pétala, né? Tá vendo aí? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Como eu citei antes, tem um caso da rubrica, que as pessoas erram muito, falam rúbrica, né? Mas não pode ser rúbrica porque, se você procurar no dicionário, a palavra não tem acento no U. Então, se tivesse acento, seria rubrica, mas como não tem, se tivesse acento, seria rúbrica, né? Como não tem acento, então nós temos que falar, nós temos que entender que essa palavra é uma paroxítona, não uma proparoxítona. É rubrica o jeito certo de falar. Procure no dicionário, confira isso lá. Tá ok? Então é isso aí. As regras de acentuação gráfica são muito importantes. E a gente tem que saber na hora de redigir. Então, essas são as regras, né, que a gente tem que observar. Essas regras têm, né, estão paradinhas esperando, né, na gramática, só você conferir. Né, tem vários vídeos no YouTube a respeito disso. Eu só falei um breve resumo. A gente ficar atento, porque às vezes as pessoas escrevem as palavras sem acento, achando que não tem importância. Sim, você é penalizado, sim, uma redação, né, a respeito disso aí, se você errar. Então é isso aí. Falei umas coisas importantes, eu acho que a gente tem que ficar atento quando vai fazer a redação, certo? Uma das coisas, todas essas coisas que eu falei são importantes, né? Além daquele outro vídeo que eu fiz, né, falando sobre como fazer, como escolher o tema, etc. Ok? Só isso que eu queria falar por hoje. Valeu, grande abraço, até o próximo.